Muito boa noite, mais uma terça-feira, 4 de fevereiro de 2025, 19h30, 19h33. Estamos começando mais uma live que trata hoje sobre honorários periciais, um assunto que geralmente causa bastante curiosidade das pessoas, porque é o resultado final do nosso trabalho. O nosso trabalho ele é desenvolvido para ser de excelência, vai ser um trabalho que vai ser útil para o julgamento de ou decisão, né, de algum ponto, de algum feito, né, algum objeto de perícia, e no final a gente vai receber o nossa remuneração em relação a isso. A nossa remuneração, tanto como perito do juízo como assistente, é feito na forma de honorários. Beleza, pessoal? É um tema interessante, é um tema que tem resposta certa, cada caso é um caso, mas a gente tem as linhas gerais. E nas linhas gerais é que a gente vai tratar aqui hoje. Perfeito? Então, pessoal, como é que eu dividi o assunto para ficar de forma que todos possam, até quem já está atuando, como quem ainda não está atuando, compreender, né? A apresentação do tema, isso que a gente está fazendo aqui agora, conversando brevemente, né, sobre honorários. Honorários é pagamento, né, o seu recebimento pelo seu trabalho. E é importante, né, que seja um, um recebimento, antes de tudo, justo. Talvez a palavra-chave seja justo, nem acima, não, vou cobrar muito, não, vou cobrar pouco. Não, tem que ser algo justo pela relevância do seu trabalho, pela extensão, a extensão é a quantidade de tempo que você vai gastar naquilo. Normalmente, os trabalhos, eles não são rápidos, né, os trabalhos periciais. No mínimo, ali, você vai gastar umas 3, 4 horas para fazer. Se fosse fácil, não haveria necessidade de perícia, né? Que a gente ouve isso toda hora. Tá, pessoal? E nos dois aspectos, tanto como perito do juízo, aquele profissional que está nomeado nos autos para atuar, né? Atuar como perito do juízo, vai fazer um documento chamado laudo pericial, que vai para o juízo decidir dar uma sentença, né? Dar um encaminhamento final para o processo judicial. Ou então como assistente. E assistente aqui eu coloco ele também, esse profissional, como contador, como consultor, como alguém que pode estar oferecendo um apoio apenas, às vezes até depois só do laudo, tá? Então tem essas duas situações, ou atuando para o juiz ou atuando para a parte especificamente. E alguns erros, né, que a gente trata aqui, que a gente enxerga, né, especialmente quem já está nessa atividade de ensinar, né, os mais jovens, os recém-chegados, nem sempre são mais jovens, eu tenho alunos bem mais velhos que eu. No caso, os recém-chegados na atividade, é o seguinte: às vezes a pessoa pensa, poxa, estou começando agora, então ainda tenho uma série de dúvidas, ainda tenho uma série de pontos, né, que eu preciso melhorar, então eu acredito que eu vou cobrar bem baratinho, para que se eu fizer um trabalho com falhas, ninguém reclame. Pessoal, isso é um equívoco terrível. Primeiro, porque quando você cobra baratinho, para quem está tomando o serviço, seja o juiz, né, que te nomeou, seja a parte que está te contratando, ela não enxerga ali um profissional iniciante. Não, ela enxerga ali um profissional. Vamos supor aqui, vamos colocar aqui o nome no profissional, contador. Então não está enxergando ele, não, o Fernando começou ontem. É o primeiro trabalho dele. Eu perguntei se ele fazia, ele disse que fazia, mas ele nunca fez. Mas ele é contador, ele tem um registro no CRC. Ele é administrador, ele tem um registro no CRA. Então, a parte que está te contratando, ou mesmo o juízo, esse cadastrou, você está no tribunal, está te enxergando como um profissional habilitado. Tá? Não é aquela, porque eu comecei ontem, vai ser meu primeiro laudo. Não. Está te enxergando como um profissional. Então, cuidado para, ao tomar essa decisão de oferecer, né, propor honorários muito baixos, muito defasados, você não está criando problema para você e para sua própria classe depois. Que, não, mas aquele trabalho que você fez lá atrás, você me cobrou R$ 200. Tem colegas tem colega até já dos R$ 50. A depender da cidade, hoje,
do Brasil, né? Tem cidades mais caras, cidades mais baratas. R$ 50 é um prato feito, um almoço. Então, a pessoa está trabalhando por um almoço. Então, precisa fazer esse tipo de reflexão, tá? Ah, não, fazer um cálculo aqui rápido, vou botar aqui a minha assinatura digital aqui. Gente, isso aí é responsabilidade técnica, está assumindo responsabilidade sobre aquilo. Aquilo é responsabilidade para sempre, tá? Então, não é um almoço que vai remunerar os seus anos de preparação, os títulos que você tem, a experiência que você tem. Ah, não, tenho pouca experiência. Mas sim, você investiu no mínimo ali 4 anos daquela formação superior. Porque a contabilidade, a administração, a economia não tem menos de 4 anos. Você não vai encontrar com menos de 4 anos por aí. Tá bom, pessoal? Então, muito cuidado com isso. Você não está ali como o Fernando inexperiente. Você está ali como o profissional contador, o profissional administrador, economista. Ok? Nesse sentido, pessoal, como são os tipos, né, os honorários periciais e como são fixados? Daqui a gente tem que fazer logo de cara, talvez a maior diferença de todas seja a, o papel que você está no processo, o perito do juízo, o assistente técnico. Tá? Isso aqui é fundamental para entender essa questão dos honorários. Como perito do juízo, quem já acompanha, quem está por dentro da atividade, sabe que o perito ele é nomeado pelo juiz para produzir um documento chamado laudo, que esse laudo, muito provavelmente, vai embasar a decisão, a sentença do juiz. Perfeito? Como é que funciona esse processo? O processo é o seguinte, tem a nomeação, junto com a nomeação, o perito tem que dizer, né, se aceita ou não, é o primeiro ponto, né, o mais elementar, aceita, quer fazer? Não, não quer fazer? Ok. E quando se ele aceitar, ele tem que propor honorários, informar o e-mail e apresentar um currículo. Né? A gente comentou aqui sobre a possibilidade de ser apenas um link, né? Só um link assim que funciona bem na época do processo eletrônico. E nesse momento de propor honorários, pode ter algumas situações específicas. A gente está tratando aqui no primeiro tópico que eu coloquei. Primeiro, o honorário mesmo, que conforme está no Código de Processo Civil, você faz uma estimativa de acordo com a sua experiência profissional, e aí coloca lá um número, né, um valor, ou fundamentando ou não fundamentando, ou usando algum documento que exista, um limite máximo, uma média. Cada estado, cada tribunal tem sua realidade. Por exemplo, pessoal, aqui no Rio de Janeiro, dentro da perícia financeira, uma das coisas que eu mais faço, perícia financeira aqui no Rio de Janeiro tem uma súmula do Tribunal de Justiça que determina 3,5 salários mínimos de honorários. Então, hoje, o salário mínimo por volta de 2025, por volta de R$ 1.500, 3 salários mínimos seria 4.500, mais meio seria 5.200, alguma coisa, R$ 5.300. Então, seria algo até esse valor, tá? Então, para perícias financeiras, com aquela questão ali de análise de contrato bancário, contrato financeiro, uma liquidação, alguma coisa nesse sentido, até esse valor. Beleza, pessoal? Pode ser também que você esteja nomeado, e aí é bem provável, né, o iniciante, quem está começando, né, os novatos, nomeado em gratuidade. Pode ser, e é bem provável que isso ocorra no início. Nesse caso, você vai receber uma ajuda de custo. Essa ajuda de custo são tabelas previstas em cada tribunal. Cada tribunal tem a sua. E os tribunais que não tenham, eventualmente não tenham, atualmente eu não tenho notícia de um tribunal que não tenha, dos 26 tribunais, né, que a gente tem no país, porque no DF é TJDFT, né, ele é, ele é específico, né, então não são 27, são 26, corresponde ao número de estados. E nesse caso aí, pessoal, acredito que todos tenham uma tabela para ajuda de custo, tá? Então, nesse caso, a ajuda de custo, ela é já prevista e já é paga. No Rio de Janeiro, hoje, está por volta de R$ 700. Por exemplo, aqui, dou muito Rio de Janeiro, porque eu atuo muito aqui. Tá? Tem outros estados que estão por volta de 400. Tem estado lá no... Outro dia estava lá no grupo, o pessoal comentando um estado que era R$ 360, bem pobrinha, né? Essa tabela aí de tribunal.
Ok? Então, mas são situações, tá? São situações que a gente recebe. Então, um é fixado através do que o perito pede, e vai ter aquela, né, naturalmente, aquela discussão entre as partes. Ah, tá caro, não tá inadequado, é muito caro para o serviço é muito simples. E em determinado momento o juiz define, por isso eu botei aqui juiz, quem vai definir, quem vai dar a palavra final é o juiz, tá? O outro vai vir a tabela do próprio tribunal, essas tabelas de gratuidade, e pode ser que haja alguma mudança no curso dessa negociação, né, que isso é uma negociação de acordo com a complexidade do caso. Muitos documentos, ou então necessidade de realizar diligências de viajar, né, necessidade de viajar, por exemplo, a penhora em faturamento. Né, vai ser necessário fazer uma verificação em loco. Não dá para fazer isso à distância, não dá para fazer por reunião de Zoom, de Meet. É necessário ir onde está sendo feita a penhora, verificar uma série de itens, tá? Para poder informar o juízo, para poder fazer uma série de coisas. Perfeito, pessoal? E como ocorre esse pagamento? Depósito judicial é o mais comum, o juiz fixa, né, o valor do honorário e determina que a parte, antes do início da perícia, a parte que vai pagar. Isso aí é uma outra discussão, né, que normalmente paga quem solicita a perícia. No caso do juiz determinar de ofício que vai fazer a perícia, as duas partes pagam. No caso de uma dessas partes ter gratuidade de justiça, só uma paga metade. E aí tem várias situações, tá? Mas a regra é o depósito judicial. A regra, primeiro, é a negociação dos honorários, a perícia faz a proposta, negocia-se, o juiz fixa o valor e depois há uma necessidade de um depósito judicial. Esse depósito judicial aqui no Rio de Janeiro, na conta do Banco do Brasil, a pessoa faz parte, o depósito desse dinheiro na conta do Banco do Brasil, e só então a perícia deve, né, começar a executar o trabalho. Só com o depósito executado. Isso aí te dá para atuar com o perito de juízo, dá uma tranquilidade muito grande, porque você sabe que você vai receber. Por quê? Porque está depositado. Fica lá rendendo poupança, né? Uma correção, um juros lá quase irrisório, fazer alguma coisa, e depois de um tempo, depois de quando autorizado pelo juízo, você recebe o seu valor. Tá? Se você tiver conta no Banco do Brasil, o depósito é imediato. Perfeito, pessoal? Só que também pode haver a situação do pedido do adiantamento, lá nos termos do Código de Processo Civil. Ah, eu vou gastar, juiz, eu não consigo fazer essa perícia sem ter que viajar, por exemplo. Eu estou pedindo aqui R$ 5.000 de honorários, estou quase no limite, mas eu vou precisar fazer uma verificação presencial, eu vou precisar, essa outra possibilidade aqui, procurar documentos em outro município, e por aí vai. Tá? Se você justificar, o juiz pode autorizar o pagamento de 50%, você sacar 50% desse depósito. A regra é que o depósito fique lá até o fim dos esclarecimentos, tá? Mas, eventualmente, algum juiz pode autorizar que seja sacado antes essa primeira metade. E ainda tem o caso de aparecer, depois do laudo entregue, novos quesitos, novos documentos, a fatos novos, e que vai ser necessário haver uma complementação. Essa complementação ela não é automática. Essa complementação ela tem que ser pedida pela perícia. Se o perito ou perita não solicitar, ninguém vai se lembrar de, olha, perita, você tem direito de pedir complementação para poder fazer essa nova viagem, para examinar mais essas 100 faturas, esses 100 extratos aqui. Claro, é muita coisa, né? 100 é um exagero meu. Mas qualquer trabalho adicional, além do que estava, né, naquele orçamento inicial, pode sim ser objeto de novo proposta de honorários, né? Os honorários complementares, né, de acordo com o que está aqui, a complementação. E quando você acontece, né, infelizmente acontece, de você estar sendo nomeado, você está sendo nomeada, e você não é a primeira nomeação. Ocorre às vezes de você já vir sendo nomeado, né, porque a outra parte desistiu, porque a outra parte sumiu do processo, né,
ela sendo intimada e não se manifestou. E aí a vara acaba te nomeando, mas já tem honorários deferidos. Vamos imaginar de novo esse caso: R$ 5.000, próximo ali do teto do Tribunal de Justiça aqui do Rio. R$ 5.000, eu vou dizer que é um honorário aqui dos mais comuns, tá? Toda hora aparece um honorário. Não é? Você pedir R$ 5.000 hoje, ninguém vai estranhar, nem o juiz, nem as partes. Eles vão sempre pedir para diminuir, obviamente. Se pudesse pagar R$ 1 ou não pagar nada, né? Claro que seria dessa forma. Mas R$ 5.000 está dentro, para a realidade do Rio de Janeiro, está dentro de uma normalidade, vamos dizer assim. Aí tem ali a média R$ 5.000 para esse tipo de trabalho, e aí vem honorários deferidos de R$ 1.500. Aí você recebe aquela nomeação, você olha, assim, puxa, R$ 1.500 está extremamente abaixo do valor desse trabalho, do tempo que eu vou dedicar, das horas de exame, do tipo de leitura que eu vou ter que fazer. Então, vai ser necessário mais um complemento de honorários. Tá? E você pede a complementação de honorários, faz essa nova proposta, o juiz de cara diz indefiro. Não, é 1.500, inclusive já está depositado. Aceita ou não? Olha aí, olha a dificuldade. Às vezes você ficou muito tempo para ser nomeada, demorou, né, para essa nomeação, e quando aparece uma roubada dessa. Aceita ou não? Pergunta difícil. Atualmente, com tranquilidade de haver outras, já ter outras nomeações, eu não aceito, não. Assim, sou bem sincero com vocês. Eu apresento a escusa, disse, ó, excelência, não tem interesse em trabalhar por R$ 1.500. Simples assim. Pois não, Wagner? Professor, eu tenho um relato de colegas que, quando eles pediram honorários, foi negado, né? E automaticamente eles já foram substituídos por outros peritos. Sim. Eu vou te dizer que é um favor, né? É um favor, porque evita de você ter que apresentar a petição de escusa. Porque se uma situação prática dessa, a média de mercado, R$ 5.000 para um trabalho que vai te tomar uma quantidade de horas, né? E a pessoa te oferece 1.500, vai naturalmente levar para a escusa, se não mexer nesse 1.500. É um favor que o juiz está fazendo, né? Praticamente isso. Sim, sim. Não, e é Tá uma bom, conta pessoal? simples que você fazia. Para você viver de perícia, tá por R$ 1.500, quantas perícias você vai ter que fazer no mês e Exato. receber? Né? Não é assim, Exato. você vai fazer no mês, quanto tempo você vai receber na frente? Então, assim, você tem que fazer isso. Ah, não, eu preciso entregar, vamos dizer assim, 20 perícias a R$ 1.500 e esperar que elas sejam pagas nos próximos 6 meses, que às vezes demora isso para você receber. Então, não é só você aceitar os 1.500, é você ter a longevidade de quando você vai receber isso, né? A expectativa de recebimento, né? Perfeito. Edson, um dos pontos que eu defendo na perícia, que perícia não dá para viver só de perícia, inclusive você pode ter um escritório de perícias, aí é diferente, você tem um escritório de serviço. Mas a perícia judicial, você viver dela, eu digo que não tem como, não dá. A não ser que você faça uma perícia muito, muito excelente, vai receber alguns milhões e vai conseguir ficar vivendo desse fluxo de dinheiro, que o outro fluxo é totalmente incerto. Quando eu falo, né, com as pessoas para entrar na perícia, a abordagem que eu faço, é toda no sentido de você trabalhar como perito do juízo e assistente técnico. Porque assistente técnico você consegue ter algum tipo de previsibilidade. E é justamente isso que a gente vai ver agora. O outro lado dos honorários, como assistente. Como assistente, aí a história muda, né? A história é diferente. Você não trabalha com essa questão do depósito judicial, ou seja, você é um prestador de serviço, você é um profissional autônomo, então você tem que negociar, né, com quem está tomando o seu serviço. Seja o advogado, que a maioria das vezes quem vai te encontrar, né, quem vai te contratar é o advogado, ou então com o próprio cliente, né, que pode ser uma empresa, pessoa física, uma situação dessa. Aí você consegue uma previsibilidade, porque se você trabalhar, por exemplo, como o Edson falou, 20 trabalhos num mês, e cada trabalho custa mais ou menos R$ 1.000, R$ 1.500.
Eu sei quanto eu vou receber, eu sei quanto eu posso gastar, aquilo ali vira mais ou menos uma remuneração, um salário, tá? O que você já não consegue fazer com o perito do juízo, porque uma série de fatores podem atrasar ou antecipar o recebimento dos seus honorários. Inclusive, a boa vontade do juiz, por exemplo, que é te antecipar os 50%. Está lá no Código de Processo Civil, mas é uma possibilidade, não é uma obrigação. Percebe? Então, pode ser que antecipe, pode ser que não. E você tenha que passar o resto do mês só com aquela renda ali que normalmente você já tem. Ou não tem, e aí fica sem nada. Tá? No caso do assistente, a melhor maneira de negociar, né, essa remuneração com as partes, né, apresentar uma solução. Na prática, os honorários do assistente podem ser cobrados de diversas formas. Pode ser cobrado com um valor fixo por um trabalho, por exemplo, uma revisional, vamos pensar aqui, de veículos, algo mais ou menos padronizado, né? Quem já está nessa atividade tem ideia do que vai ser feito e tem ideia de quanto custa o serviço. Pode ser 50, R$ 500 numa fase dessa. Você vai gastar o quê ali? 2 horas fazendo revisional de veículo, 1 hora se usar inteligência artificial. Então, você consegue, assim, 1 hora produzir aqui. Numa tarde de trabalho, você tem mais ou menos a ideia do quanto você consegue produzir em termos de dinheiro. O assistente técnico também, ele pode trabalhar em fase do processo. Tem advogado que ele é bem cuidadoso, sabe? Ele vai desde o início, amparado por um assistente. Ele faz aquele cálculo que acompanha inicial, aí se chega em fase de perícia. Se chega, né? Há uma apresentação ali dos quesitos, até onde, né, o advogado pode ir, aquela questão de até aqui eu tenho benefício econômico, a partir daqui eu estou tendo prejuízo. Então, é feito esse estudo, né, essa conversa, né, um balizamento ali, mais ou menos. Depois, na fase de perícia, já com o laudo pronto, a impugnação ao laudo, os pedidos de esclarecimentos, se for o caso, se julgar que aquilo ali é bom para o cliente dele, e, por fim, lá no final, se houver necessidade, na liquidação. Então, a atuação do assistente ela pode ser pelo serviço ou para acompanhar o processo. O assistente tem uma flexibilidade bem maior, tá, pessoal? E esse modelo que você escolhe, você vai fazer o acompanhamento processual ou vai agir de acordo com o que lhe é pedido apenas, às vezes pode chegar o advogado e falar assim, eu quero só os quesitos. Ok, eu passo o processo, vou dar uma lida, vou formular quesitos, vou apresentar uma sugestão, você vai pagar aqui, sei lá, R$ 400. E você só vai fazer isso, só vai fazer 10, 15 perguntas, 10 é suficiente. 10 perguntas sobre determinado assunto para conversar, né, as perguntas com a tese defendida pelo advogado. Só isso, ele só quer aquilo. Só quer os quesitos, não quer que eu olhe lá, não quer nada. Ah, não, só quero... Estava num processo, o perito soltou um laudo, o laudo não está legal, está prejudicando o cliente, vê o que você pode fazer. Você vai meio que numa de apagar um incêndio, né? Você já pode cobrar um pouquinho mais, porque você vai ter pouquíssimo tempo para fazer isso, se não acompanhou o processo, uma série de situações aí que cortam, né, a sua possibilidade de argumentação técnica. Perfeito, pessoal? Então, o assistente ele tem uma flexibilidade bem maior para trabalhar nesse sentido. Ele tem uma possibilidade de negociar bem maior do que como perito do juízo. Mas o que acontece mesmo, e muita gente aqui do grupo já sabe disso, é que perito do juízo, né, se atuar, pelo menos no início, é como se fosse aquela escolinha, né, ali antigamente o pessoal tinha disso, né? Ah, vou começar a dirigir, vou pegar o Fusquinha, é o carro que todo mundo ali começa, é o carro mais simples, de mecânica mais simples, só tem poucas marchas ali, não anda muito rápido, mas também não falha. Então, quer dizer, é meio que uma escolinha. Você começa com o perito do juízo, grande maioria das vezes, e depois acaba indo para assistência técnica. Eu considero o caminho natural, e é mais ou menos onde eu estou hoje. Eu estou ali bem mais atuando como assistente do que como perito do juízo, tá? Só que aí, pessoal, como qualquer profissional autônomo, tem os problemas em relação ao recebimento, né? O recebimento não é algo garantido como é para o perito do juízo. O perito do juízo
tá tranquilo. Tem depósito judicial. A parte não quer depositar. O juiz lá deferiu parcelar, né? Uma novidade que tem, né? Não tem previsão no Código de Processo Civil, mas virou uma prática comum nos tribunais. O juiz autoriza parcelar o valor dos honorários. Perfeito. Parcelar lá em 3 vezes, 4 vezes. A parte só pagou 2 de 3, só pagou 2 de 4. O problema não é da perícia. É da perícia na medida em que vai atrasar, né, o recebimento desses honorários. Mas quem tem que pagar é a parte. E quem mandou que pagasse é o juiz. Se a parte não pagar, quem vai brigar com ela, né, vai puxar a orelha dela, não é o perito, é o juiz. Então, o problema lá é de título executivo, né? Isso aí já vai para execução direto. Assim, processualmente, isso aí é um problemão para a parte que não quer pagar, tá? Já na questão do assistente técnico, não, é ruim. Você vai ter que ficar ali cobrando o cliente e pedindo ali, né? Mandando boleto, mandando o Pix, né? Atualmente, né? Todo mundo usa Pix, mandando lá o Pix. Faltou aqui a segunda parte. Então, o que é que eu dou assim como dica, né? História boa todo mundo conta, né? Eu também conto história ruim. Se eu fosse receber todos os atrasados, os calotes que eu tomei, acho que eu compraria um carro zero agora, né? Só com os atrasados. Mas, enfim, faz parte do jogo. Metade do pagamento do assistente na contratação. Contratação com, tá até em vermelho aqui, ó. Contrato. Faça contratinho. Bem simples, nome das partes, número do processo, o que é para fazer. Essas informações são suficientes, mas vão te prevenir de muita dor de cabeça, tá? E a segunda parte, os outros 50%, na entrega do que tiver combinado no contrato. O que é para fazer? Só quisitação e planilha. Perfeito. Quisitação, planilha e aquela crítica ao laudo. Na crítica ao laudo, antes de você juntar, passar lá para o advogado, a crítica, deposita, por favor, 50%. Está no nosso contrato. O combinado não sai caro. Perfeito, pessoal? Funciona muito bem, porque se não fizer isso, provavelmente vai ter dor de cabeça. Pois não, Simone? Professor, esse contratinho aí, independente do valor, você orienta? Olha, quando, por exemplo, é um valor bem pequeno, até, vamos dizer aqui, uns R$ 600, é na hora que contrata. Você está sendo contratado. Tá, me dá R$ 600 aqui, eu te passo a nota e já faço o trabalho. Já paga tudo no momento antes de fazer o trabalho. Mas se for uma coisa mais voltosa, 3, 4 mil, 5 mil, aí você pode pagar 1.500 e depois 1.500 quando eu for entregar a crítica ao laudo pericial, por exemplo, ou planilha, alguma coisa desse tipo. Tá? Sim. Obrigado, professor. Se você não fizer o contrato, você vai ter dor de cabeça. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas um dia você vai ter. Falo que eu já passei por isso. Método para precificar os honorários. Talvez seja algo mais difícil dizer quanto vale o seu trabalho. E isso não é só para a gente que é perito, não. Isso é para qualquer profissão. Quanto vale o trabalho do médico, do engenheiro, do psicólogo, do administrador? Quanto vale? É dificílimo essa mensuração. Dificílimo, tá? Então, como perito do juízo, né, fazendo aquela separação das atividades, porque funciona bem assim. Como perito do juízo, a norma, né, se for seguir a norma tanto do contador quanto do administrador, na verdade, a norma do administrador é uma cópia da norma de 2017 do contador. Então, a norma do contador ela acaba servindo para as duas profissões. Se for seguir essa lógica, é por valor da hora de trabalho. Mas a gente volta no mesmo problema. Quanto vale a sua hora de trabalho? Aí o pessoal fica buscando, não, porque tem que ter a hora de trabalho do sindicato, da associação tal, ou então o CRC, o CRA tem que definir uma hora. Pessoal, vocês podem ir pelo critério que vocês quiserem. Continua sendo difícil dizer quanto vale uma hora de trabalho, quanto vale o seu trabalho. Então, a dica que eu dou, hoje, uma hora de trabalho técnico, dentro dessa nossa atividade, vai de 450 a 600 reais. Está nessa faixa aí. Como é que é 450 a 600 reais?
450 é o iniciante extremo. Comecei a fazer perícia em 2025. Estamos em 2025, então não vou cobrar menos que isso, porque eu estou prejudicando a mim e a classe. Então, pelo menos 450. 600 reais. 600 reais é um perito muito experiente. Não sou eu não, tá, pessoal? É um perito muito experiente, com todas as qualificações, todos os cursos, todo o livro publicado, enfim. Esse aí é o de 600 reais, tá? Fica nessa faixa aí de 500 e pouco, tá todo mundo por ali. Seria um bom do Conselho Federal de Contabilidade, ela nos ensina a trabalhar nesse conceito de homem-hora. Quanto custa a sua hora de trabalho, né, do homem, pelo número de horas. Então, seria 20 horas, 500 reais, 10 mil reais. É a lógica, é assim que a norma nos ensina. Agora, quando você chega com esse cálculo para propor o valor cheio, naturalmente os advogados vão espernear e o juiz vai abrir oportunidade deles se manifestarem. Por quê? Porque está previsto no CPC, essa discussão. Tá? O advogado vai fazer esse trabalho porque quem vai pagar, em última análise, é o próprio cliente dele, que está defendendo o lado do cliente dele. E o juiz está abrindo a oportunidade porque tem previsão legal para tanto. Tá? Haverá necessidade de justificar o valor desses honorários. Como funciona bem para justificar? Colocando lá aquele quadrinho. Quadrinho na norma da NBC-TP 01, né? NBC-TP 01, primeira revisão, R1. Aquele quadrinho lá, ele detalha, né, as atividades, o número de horas previsto para atividades. Quando a pessoa lê aquilo ali, eu fico pensando, poxa, 2 horas para análise, é melhor que ele analise isso aí direito do que faça de qualquer jeito. Há 1h30 para a redação do laudo? Faz sentido. E começa a ler ali, e no final vai dar as 20 horas. Claro que você está atuando, né, já há algum tempo, você que está aí ouvindo as coisas que eu falo esses últimos meses, você vai procurar usar uma inteligência artificial para um assistente, para montar um laudo mais rápido, você fazer extrair os dados de um PDF, montar ali pelo menos, ainda que grosseiramente, uma planilha, alguma coisa preliminar, você vai ganhar tempo nisso. Mas você vai gastar mais tempo em outras atividades que você nem imagina. É normal a gente gastar tempo. Posso até dizer, desperdiçar tempo na perícia com coisas que você não consegue prever. Você não consegue prever tudo. Mais a experiência que você tem, você não consegue prever o que vai acontecer. Às vezes você... E aí vão acontecer análises, exames, que você nem previu, nem imaginou, mas vai ter que fazer. Aí você perde 1, 2 dias fazendo aquilo ali, para quê? Para poder atender o objeto da perícia. Tá bom, pessoal? Então, justificativa funciona bem aquele quadrinho lá da norma. E como solicitar essa complementação? Muito comum, aparece lá, ó, 2 situações que eu vou dar aqui para vocês. Muito comum aparece lá, ó, durante a realização da perícia, a necessidade de viajar. Tá? Viajar, não tinha necessidade antes, agora passou a ter. Por quê? Porque tem uma perícia contábil aqui. Um estoque, só que esse estoque não está na cidade. É uma empresa, uma indústria, esse estoque está em outra cidade. Você vai ter que ir lá viajar para verificar se o estoque existe. Faz um trabalho de auditoria. Quem já trabalhou com auditoria, fazer aquele checklist, aquele negócio de contar estoque, isso é algo muito semelhante, tá? Verificar se o estoque existe. Outro ponto, você entregou o laudo, perícia qualquer, a parte apareceu depois do laudo entregue, vê que vai perder o processo, junta vários documentos e coloca mais alguns quesitos lá para bagunçar. Ok, direito à parte fazer isso, mas você não tem que trabalhar grátis. Vai fazer uma nova petição com uma nova proposta de honorários, explicando para o juiz que para atender aquilo ali, aqueles novos documentos, aqueles novos quesitos, você está propondo novos honorários aqui, ó, os honorários aqui complementares. Qual é a pegadinha? Não pode ser esclarecimento dos quesitos anteriores. Não. Não tem jeito. Tem que ser quesitos novos, assuntos novos sendo tratados, fatos novos. Tá? Aí você faz isso. Normalmente a parte desiste. Eu tenho observado que normalmente a parte desiste quando você apresenta essa nova proposta de honorários. E o outro lado da história? O outro lado da história é o assistente. O trabalho do assistente muda na medida em que, como assistente, você é um profissional autônomo.
Você não está ali, eventualmente, prestando um serviço para a justiça. O profissional autônomo, e aí é amplo, né, esse universo, o contador, o administrador, ele pode puxar aí para diversos autônomos. Ele pode trabalhar pela hora técnica também, né, um consultor, e aí cada pessoa, né, cada profissional tem o valor da sua hora técnica. Também é difícil, né, estabelecer um valor justo, e tem questão de atualização, né, com passam os anos, o valor não pode ficar congelado. A pessoa estudou, você fez cursos, você, sei lá, tem um mestrado, um doutorado, a pessoa publicou livros, tem experiência internacional. É uma série de fatores. Isso aí é função de cada profissional determinar o valor da sua hora de trabalho. Você pode ser contratado para fazer peças técnicas, como eu já comentei, só os quesitos, só a impugnação, que você faça um parecer prévio. Pode ser feito também dessa forma, o assistente contratado dessa forma, ou pacote. Pacote que eu digo é ser contratado do início ao fim do trabalho. Eu tenho visto, pessoal, especialmente quem está querendo atuar como assistente, que quando você começa com essa parte de networking, né, com os advogados, aparece muita oportunidade de pacote. Interessa a eles ter uma tranquilidade, ter uma pessoa ali, para no momento que eles precisarem, eu preciso de uma impugnação para amanhã, eu preciso de quesitos para hoje, meu prazo é hoje. Faz sentido para eles ter essa pessoa, sim. E essa pessoa normalmente é remunerada por ou com um contrato, né, de prestação de serviço mensal, sei lá, tipo um valor, uma quantidade mínima, né, aliás, máxima de processo, ou então é algo assim, ó, para acompanhar esse processo aqui, então determinado valor aqui, 3 mil até o fim. Então, tudo que acontecer aqui, você tem que se manifestar em, sei lá, 48 horas no máximo, o assistente. Então, tem essas 3 possibilidades aqui, tá? Ou você ser consultor, como um genuíno autônomo, você trabalhar por peça, né, por ponto dentro do processo, e você é contratado para atuar do início ao fim. Quem faz networking está indo do início ao fim. Qual a vantagem do início ao fim? Previsibilidade. É aquilo que o Edson falou. Se eu tiver 20 processos com previsibilidade, eu sei que nem de fevereiro eu vou receber 20 mil. Em março, se nenhum desses processos acabar, se todos continuarem, eu vou receber de novo 20 mil. E vai assim. Porque tem processos, por exemplo, processos de liquidação de sentença, que são milhões e milhões de reais. Então, um advogado pagar R$1.000 para que tenha um perito ali, um profissional pronto para dar uma opinião técnica em 48 horas, não tem preço. Eles não fazem essa economia. Por exemplo, eu estava num desses assim, cobrando apenas R$500, fiz a liquidação, era uma liquidação de sentença, preparei a liquidação, o advogado conseguiu liquidar parte do julgado, a parte que era material, né, que era determinado, que era apenas cálculo, a parte de danos morais e de lucro cessante ficou aberto. E ficou assim, acho que foram 9 meses, uma gestação, praticamente. Determinado dia, toca o telefone, doutor, preciso saber quanto é que está agora. Mas por quê? Porque eles querem fazer acordo. Então veio assim uma situação que queria fazer um acordo dentro já de uma liquidação de sentença, já com sentença, mas queria saber, senhor, até onde eu posso ir? Até onde é vantagem para mim? Então, percebam, você pode ser contratado dessas 3 formas, mas quando você tem um networking, você vai tender para esse pacote, você vai tender desse acompanhamento do início ao fim. O próprio advogado, ele cobra do cliente, né, uma mensalidade, ele cobra para entrar e ele cobra pelo êxito. E o advogado também ganha os honorários advocatícios, né, que a gente já sabe que a gente faz esses cálculos, quando ele vence o processo. Então, ele ganha 4 vezes, pelo menos, tá? No nosso caso aqui, seria só esse acompanhamento até o fim do caso. É uma alternativa interessante. Quem tem escritório só de perícias, aí é diferente. O escritório só de perícias é uma empresa, né? É
um empreendimento. Então, você precisa ter uma análise criteriosa, ainda mais hoje, né? No mundo aí, uma taxa de juros elevada, país em crise, sobre custos e despesas, para você não quebrar. Você precisa saber exatamente quanto você gasta da sua luz, né? Do seu aluguel, enfim, seus funcionários, que é para que você tenha essa fonte de receita que, pelo menos, na pior das hipóteses, depois dos impostos pagos, aquilo ali seja empate, né? Seja 0-0. Tá? Claro que ninguém vai fazer um empreendimento para ficar empatado, você vai fazer para ter lucro, senão você não faz nada, você fica em casa sem fazer nenhum tipo de empreendimento. Mas tem que ter muito critério para não extrapolar nos gastos e depois ter a sua empresa quebrada, né? Infelizmente acontece muito. Então, tudo bem, pessoal? Estamos bem aí até agora? E você vai ter um detalhezinho, muita coisinha sobre honorário, sempre tem. Estratégia para maximizar, valeu, Edson, os ganhos com o perito do juízo. Com o perito do juízo, como é que eu posso melhorar o meu dinheiro, né? O dinheiro que eu vou receber, a minha proposta de honorário. Segredo, talvez, não seja você pedir um valor muito alto logo naquela proposta inicial, mas fazer uma petição de aceitação, pode ir com 1 ou 2 parágrafos, contando uma breve historinha do que você entendeu da leitura do processo. Primeiro que o juiz, ao ler o juiz que ele está acostumado, né? Vem aquela petição padronizada, que fala exatamente o que está no CPC, o valor dos honorários, aí fala o e-mail, o currículo do perito, aí diz se precisa ou não documento, aí aquele final lá, assim, é uma página, né? Se houver o quadrinho, são 2 ou 3 páginas, se houver só o que está no CPC, é uma página. Se você for esperto, se tiver ali um pouco mais de experiência, você coloca 2 ou 3 quadrinhos fazendo uma breve análise de acordo com o objeto da perícia. Você identifica o objeto da perícia, o que você vai ter que fazer e vai já ali no que você tem que fazer, você vai descrevendo, né? O que você vai ter que fazer, você vai estipulando umas horas. Em 2 horas eu vou ler o processo, em 3 horas eu vou transferir esses dados que estão em PDF para um Excel, vou analisar eles em 1h30, vou escrever o cálculo dessa forma, vou fazer a análise pericial. Você vai contando uma historinha ali antes de botar naquela planilha. Porque é mais fácil para a pessoa ler, né, uma história, ainda mais para o juiz, do que ler aquela planilhinha lá, aquela tabelinha e entender. Às vezes as pessoas têm um certo bloqueio, uma certa má vontade em relação a isso. Então, funciona isso muito bem, um parágrafozinho ou 2, tá? Não chega a ser uma explicação, mas é uma justificativa para o valor dos honorários mais convincente. E é mais difícil para a parte, principalmente para o advogado da parte, quebrar esse raciocínio. Não, mas eu acho que ele vai ficar 2 horas aqui fazendo análise, é muito. Ora, quem é o advogado para saber se 2 horas é muito ou pouco? Vou fazer análise de 15 minutos, fazer análise aqui, rapidinha, só bater o olho aqui e escrever um negócio. Não, tá? E quanto melhor você argumenta, vou fazer isso para atender a questão da evolução do saldo devedor, vou analisar, vou testar valores de taxa de juros para ver se está usando a taxa de juros não está definida, vou usar isso aqui. Você vai ter um êxito melhor, tá? Explicar exatamente o que você vai fazer antes de fazer, tá? Antes de fazer, como se fosse uma preparação para a síntese daquele item do laudo, né? Síntese dos elementos analisados. Costuma funcionar bem. Perfeito? Como argumentar para evitar cortes abusivos de honorários? Ainda assim, você fez tudo, explicou bonitinho. Aí o advogado falou, 5 mil não, ofereço R$1.000. E olha lá. Aí, né, fica difícil, né? Fala, excelência, não reduz os honorários. Já expliquei, aí você apresenta lá na petição a tabelinha, se você não apresentou da primeira vez, pelo número de horas e pelo valor da hora, vou explicando, chegando lá nos 5 mil no final, e ainda assim
maravilhoso advogado diz, não, tá muito caro isso aí, tá muito caro isso aí, excelência, isso aí é enriquecimento sem causa, dá uma revisa isso aí. Aí o juiz, na canetada, coloca 2.500. Aí o senhor já olha assim, exposto em 5 mil aqui, é o limite do tribunal. Quem está falando não é o juiz, é quem está acima dele, são os desembargadores. Né? Todos os desembargadores reunidos, junto com o presidente do TJ, chegaram e fizeram essa soma. Eu, particularmente, eu apresento minha escusa. Tá? Eu não aceito uma diminuição desse nível de 50% no valor dos honorários propostos. Talvez ali 10%, no máximo, se eu tiver muito interesse de fazer, 20%. Mais do que isso, pessoalmente, eu não faço. Há colegas que fazem, tá? Cada um tem a sua linha de atuação profissional. Eu não faço. Até 10%, 20% nessa faixa aí, posso ceder, eventualmente ceder um desconto. Mais do que isso, não. Opa, quase engasguei. Mais do que isso, não. Tá, pessoal. Como assistente, mudando o lado agora, como assistente. Trocou o boné. Como você vai se posicionar sem desvalorizar o serviço? Eu dou uma dica para vocês, pessoal. Assistente, não dê propostas de honorários do teu... Chega nem a ser honorário, né? Você está sendo contratado como autônomo. Não faça proposta de orçamento por WhatsApp. A não ser que você já conheça muito uma pessoa, advogado. Aí você já tem outros trabalhos feitos, aí não tem jeito. Aí você tem uma amizade ali, né? Tem uma aproximação pessoal. Peça o e-mail. Peça para mandar e-mail. Quem já trabalhou comigo sabe disso. Vem o e-mail. E nunca é na hora. Você precisa fazer uma análise, você precisa dar um tempo. Normalmente, essas pessoas estão fazendo leilão de quem paga menos, quem vai te cobrar menos. Tá? Se a pessoa está escolhendo pelo preço, provavelmente não vai te escolher. Ela vai escolher aquela pessoa que está ali baixo preço de qualquer custo. E aí a qualidade do trabalho acompanha o baixo preço. Quando vem o e-mail e você responde no dia seguinte ou no final do dia, dá umas horas ali de intervalo para a pessoa pensar. Você não responde direto o valor. Você faz essa análise que o perito fez, né, que eu sugeri para o perito, só que um pouco melhor. Tá? Assim, li dos autos, constatei que trata-se de objeto da perícia nesse sentido. Aí você conta uma historinha ali, você conta uma historinha e capricha. Ah, mas eu não tenho nem certeza se a pessoa vai aceitar, vai me contratar. Mas faz. Faz que a chance de contratar é melhor, é muito grande. Você conta ali a historinha, explica, aí fala sobre, por exemplo, falando de perícia financeira, né, de índices, aí você, olha, mas se for por esse caminho, aí a gente tem agora a Lei 14.905, se for pelo outro caminho, entendimento antigo, a gente pode ir por esse caminho. Nesse momento você pode falar de lei, você pode falar de julgado, à vontade. Assistente técnico está livre para tratar desses assuntos. Perito do juízo, não. Perito do juízo é o que o juiz mandou ou o contrato, acabou. Eu vejo muita gente aí, principalmente na internet, vendendo a ilusão de que o perito do juízo tem que saber de lei, de julgado, como é que é de tema. Não, perito do juízo não. Perito do juízo é aquele negócio assim, fixo ali. Eu sei o que está no contrato, eu sei o que o juiz mandou. Fora isso, eu não sei mais nada, não tem que saber mais nada. Tá? Agora, assistente técnico, não. Assistente técnico pode conversar com o advogado aí. Aí, quanto mais você sabe, melhor é. Porque, às vezes, o advogado não sabe. Não sei se vocês já passaram por isso. Né? Acho que o Wagner já passou por isso. A gente estava conversando outro dia. E, às vezes, o advogado ele te contrata, mas ele não sabe o que ele quer. Ele quer uma solução, mas ele não sabe nem por onde começar. É curioso isso. Então, você vai contar para o advogado, vai oferecer um caminho. E tem advogado que é tão, assim, que tão audacioso que ele fala assim, você escreve para mim a petição inicial. Não, cara. Não, porque eu não sei fazer isso. A chance de eu fazer errado é enorme. E aí você vai dizer que a culpa é minha, eu não sei fazer petição inicial. Posso te explicar e você faz, mas eu não posso fazer por você. Tá?
Então, quanto mais você puder, nesse meio, apresentar soluções alternativas, mais a chance do seu honorário ali, do seu pedido de orçamento ser aprovado, tá? Muitos trabalhos bons eu fechei com esse e-mail, esperando ali 24 horas. 24 horas para a pessoa pensar, e chega o e-mail todo detalhado, aí a pessoa, ela normalmente fecha comigo. Tá? Normalmente fecha comigo e meio que já fica naquele esquema de pacote. Ó, você vai ficar aí até o fim. Eu já entendi que você entende, eu já entendi que você pode me ajudar em diversas fases. Que aí a gente fala assim, não, que a gente pode perguntar um quesito desse, pedir documento nesse sentido, o perito não vai ter saída, ele vai ter que ir por esse caminho, ter que fazer essa análise aqui, determinada, porque está ligado ao objeto da perícia. Isso aí, pessoal, você só aprende com o tempo. Não tem escola para você virar assistente técnico. Por isso que eu comentei no início que normalmente as pessoas começam com o perito do juízo como o fusquinha, né? Com o contato inicial com a atividade. Estratégia, comentei com vocês, né? Contrato de maior valor, assim, como é que você pode, para cobrar mais caro para o seu cliente? É demonstrar que você pode ser decisivo. Então, você precisa ter um cartão de visitas, um trabalho como cartão de visitas, e a partir daí ele vai te olhar, né? Quem vai te contratar, que normalmente é o escritório de advogado, vai te olhar como aliado. Então, ele vai, poxa, esse cara aqui é fundamental no processo. Quando eu precisar dele, ele não vai desaparecer. Ele não vai me deixar sozinho com um prazo de 5 dias para responder. Ele vai se manifestar e provavelmente nós vamos ganhar o processo ou perder menos. Depende do tipo de ação. Os advogados têm essa visão. Ou ganhar o processo ou perder menos. E como é que você pode convencê-lo de quanto vale o seu trabalho? Você não deve simplesmente assim, tá caro 5 mil. 5 mil tá caro e o cliente disse que não pode pagar. Mas se você já tiver feito esse trabalho inicial, se já tiver demonstrado alguma coisa, você consegue mostrar o impacto que o seu trabalho vai ter no processo e nesse objetivo, né? Que pode ser ganhar ou perder menos o processo. Então, esse e-mail inicial, né? Aquela primeira cartão de visitas, a primeira impressão, ele é fundamental para o seu relacionamento com esse possível cliente, possível escritório. Caprichem nesse primeiro contato com o cliente, vocês não vão se arrepender. E dentro da questão da previsibilidade, tem um escritório que te chama sempre, ou mesmo que tem você contratado como pacote, vale muito a pena. Vale extremamente a pena. Pode até fazer a vontade de você se dedicar somente à perícia. Você vê que tem um mercado para isso, você fecha o seu escritório de contabilidade, fica atendendo MEI, fica atendendo simples, e vai atender só perícia, tá? Tem algumas pessoas que eu conheço que já passaram nessa fase aí de transição, estão só com perícia hoje. Mas isso aí é assunto para outra live. Pessoal, até agora tudo bem? Tranquilo? Então vamos aqui para o outro. Como garantir o recebimento dos honorários e evitar a inadimplência? Bem, com o perito do juízo, não tem muito o que você pode fazer, né? Com o perito do juízo, uma vez que o juiz determinou que você tem o direito a receber, né? Que aquilo ali já está garantido. Então, não tem muito o que fazer. Qual o momento de pedir a liberação dos honorários? Eu, até hoje, desde que comecei até hoje, eu peço na entrega do laudo. Entrego o laudo lá com os anexos, apêndices, aquele documento lá que é obrigatório, que vai junto com o laudo do CRP, e vai junto a petição do levantamento de honorários. Não é a mesma petição, tá? São 2 petições, o laudo nunca vai com outra petição, o laudo sempre vai com outra petição, e nunca vai junto, nunca vai no mesmo corpo do laudo, mas vão as 2 no mesmo dia, basicamente ali na mesma hora, diferença só de alguns minutos. Perfeito? Por quê? Porque ele já fica no processo. Vai que esse juiz tem uma vara específica em Petrópolis que faz isso. Quando você entrega o laudo, ela te paga. Todas as outras aqui no Rio de Janeiro depende de
esperar eventual impugnação, pedido de esclarecimento, é mais demorado. Esse aqui de Petrópolis, o juiz tem esse proceder, tá? Então, ótimo. Você faz o trabalho e recebe. Ótimo. Não tem do que reclamar. Perfeito? Então, melhor quando você vai solicitar esse pagamento, você não sabe o que pode acontecer e já fica no processo. Sugiro que seja junto com o laudo, tá? E lembrando, se a parte não depositou tudo, se tiver qualquer problema, o problema não é seu com a parte, é da parte com o juiz. Você cobra o juiz, você manda uma petição para o juiz de excelência. Não tem aqui, a secretaria informou que não tem honorários depositados. Ou então, tão insuficiente. O juiz vai mandar lá, vai dar o jeito dele. No máximo que pode acontecer, o juiz determina a penhora lá da conta bancária, né? Roda aquele sistema lá, o Bacen Jude. Não, agora não é mais Bacen Jude, é Infojude, vê tudo. Vê carro, vê ações, imóveis e conta bancária. Roda aquilo ali, penhora o que for necessário para te pagar. Perfeito? Assistente técnico. Assistente técnico, aí a história é diferente. O assistente técnico precisa ter um contrato, pessoal. Guarda essa palavra, contrato bem estruturado. Bem estruturado pode ser simples, mas bem estruturado é nome das partes, número do processo, o que você vai fazer e data. E o valor, né? Obviamente. Esses elementos não podem faltar. Não tenho um contrato. Preciso de um modelo de contrato. NBC-TP01, lá no finalzinho, tem um modelinho de contrato de prestação de serviço de assistência técnica. O modelinho tem lá, ele é bem amplo, tá? Ele prevê ali ele é bem completo, vamos dizer assim. Se dá uma resumida naquilo, só para o que realmente importa, os dados que importam, tá lá bonitinho, você faz o contrato. Faz o contrato assim, todo mundo está com assinatura eletrônica. Manda para a parte, quando a parte voltar, já vem com metade do valor. Funciona assim muito bem para mim. Espero que funcione bem para vocês. Pois não, Wagner? Eu faço trabalho de assistência, né? Quem me contrata, no caso, é o advogado. Mas quem me paga é o cliente. Então, daí esse contrato eu vou fazer com quem? Com o advogado ou com o cliente? O certo seria com o cliente, né? Inclusive para nota fiscal. Uhum. O certo seria com o cliente, tá? Aí você esclarece com o advogado. O importante é você ter o contrato. Uhum. Tá? Tá, ok. Não faça assim. Tem hora que você tem um dia que não tem jeito. Vai ser sexta-feira, véspera do carnaval, você vai fazer assim. Aí é nesse dia que você vai tomar o calote, aí você vai lembrar da minha cara falando para você, Wagner, faz o contrato. Wagner, faz o contrato. Outra coisa, pessoal, o cliente não pagou. Esse aí é um procedimento que eu tenho pessoal. O cliente está me devendo, está devendo a segunda metade, está me devendo o trabalho todo, e vem com outro trabalho. Eu não faço. Eu falo, fulano, você tem ainda aquele que a gente fez e você não pagou. Mas eu estou em dificuldade, eu estou precisando, se eu não fizer isso, eu tenho prazo de 5 dias, depois de amanhã o prazo. Eu ainda não recebi a outra metade. Tá? Então, muito cuidado com isso. Quem engana uma vez, engana duas. Então, muito cuidado com isso. Não te pagar tudo que deve, não faço o trabalho. Mas é difícil conseguir cliente. É melhor ficar sem cliente do que você trabalhar de graça. Pelo menos eu estou ali tranquilo, não estou fazendo nada, estou fazendo uma outra coisa, uma outra atividade, do que estar trabalhando sem para que eu não vou receber. Tá? É um alerta. Não fique prestando serviço sem que a parte, né, sem que o advogado, o cliente, regularize o que está pendente. Nós estamos, lembrando sempre, nós estamos nessa atividade profissionalmente. Nós não estamos a lazer, nós não estamos para filantropia. Nós estamos profissionalmente. Perfeito? Evitar calotes e inadimplência. Coloquei aqui o itemzinho com todas as palavras para ficar bem claro, para que ninguém deixe passar. Ninguém queira viver o que o Fernando já viveu. Tá? É bem desagradável. Você fica chateado, fica se sentindo enganado, bobão. O cara acha que
Ele consegue me enganar. Enganou, né? Enganou, mas enfim. Façam um contrato, não caiam na ilusão que o Fernando caiu em outra oportunidade. E por fim, pessoal, o que eu vou dizer? Que acabou que repetiu, ó. Acabou que repetiu esse aqui. Programei aqui e ficamos quase conseguir cumprir a 1 hora de apresentação. Bom, pessoal, esses tópicos que eu queria trazer para vocês sobre honorários, tem muita coisa sobre honorários, a gente fazer preencher proposta, mas esses aqui que eu acho que são os mais importantes para que você não caia nas roubadas que eu já caí. Tudo que eu falei aqui são experiências pessoais e experiências de outros colegas com quem eu converso esses anos, né? Esse ano eu posso falar 15 anos de perícia. Então, nesses 15 anos de perícia, tudo que eu falei aqui hoje, eu já passei, todos esses casos são experiências pessoais e para que vocês não passem por isso, tá? Deixo aqui o convite para quem ainda não faz parte ou quem estiver assistindo depois, para entrar na nossa comunidade lá no WhatsApp. A gente sempre está conversando lá, a maior parte do pessoal aqui, ou todos, né? Pode ser que eu esteja deixando passar alguém. Vem lá, frequenta a nossa comunidade, a gente está sempre conversando, sempre trocando ideia, uma pessoa ajudando a outra. A ideia é essa. Alguma dúvida, algo que eu possa ajudar? Nada, pessoal. Foi tão chato assim. Oi, Fernando. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Eu cheguei a falar lá na comunidade. Eu fiz a minha inscrição ano retrasado, então está fazendo um ano agora, fez um ano em dezembro e eu recebi minha primeira convocação agora, dia 23 de janeiro, né? E aí bate aquele medo de, nossa, e agora, né? Porque eu estou fora do ramo já há muitos anos, eu estou voltando. E aí é aquilo que você falou, eu busquei amigos que são da área e falei, gente, ó, preciso de ajuda aqui. E depois é que eu fui ver a sua comunidade. Eu falei, pô, cheguei atrasada, mas não está sendo ali de suma importância para mim. E eu descobri também, né? Até perguntei lá no grupo, porque eu tinha só o A1, e aí eu fui consultar o processo, descobri que eu não conseguia. Eu falei, ué, mas o que acontece? Eu só consegui consultar o processo com o A3. E aí engatinhando mesmo. E eu, por incrível que pareça, eu recebi a convocação por e-mail, não consta lá no TJRJ, eu abro, continua zerado ainda. Eu vou instalar, está marcado já, meu A3 instala amanhã, porque tem que fazer essa marcação, né? Tem que ser presencial, pegar o token. Então, assim, uma coisa, se eu pudesse falar, se alguém pudesse ter me dado um conselho antes, seria já se adiante. Porque a hora que você precisar, você vai ficar com a corda ali no pescoço e tem que correr atrás. E eu continuo fazendo parceria. O raciocínio dos advogados. Eles se adiante, tem alguém aí pronto para, vou pagar alguém para ter pronto para, na hora que eu precisar, eu aciono lá o Fernando, a Suiane, o Wagner, para me socorrer naqueles casos de urgência. É o mesmo raciocínio. E, assim, você falou hoje justamente isso. Eu me inscrevi primeiro na... aquele negócio. Primeiro, sempre é justiça gratuita, né? Só que no processo, a juíza ela fala que foi pedido justiça gratuita, mas foi indeferido e pede para eu apresentar os meus honorários. Perfeito. Ótimo. E aí já é aquele que é o 3,5 do salário, né? Eu falei, nossa, então tá, né? Então vamos lá. É a primeira aí, espero que de muitas. Parabéns, deu sorte nessa aí. Com certeza, obrigada. Valeu. Wagner, pois não, Wagner? O professor falou da cobrança, né? No caso, para inadimplência, né? Eu, quando vejo que o cliente, ele rateia assim, o preço, ele quer, tá muito caro, não tem dinheiro. Aí eu faço geralmente aquele link de pagamento pelo cartão de crédito, né? E jogo o juro para o cliente. Sim. Até agora ninguém quis. Aí eles me pagam à vista daí. O juro é salgado. Entendi. Está muito caro, então ele pede para parcelar. Aí ele não quer pagar Aí não quer pagar os juros, daí ele dá um jeito de me pagar à vista. É uma boa tática, Wagner. É uma boa. Né?
É uma boa Aí eu tática. estava pensando na boletagem, será que emitir um boleto para ele a 30 dias, uma coisa assim, é que é comum? Também vai dar inadimplência, né? Olha, eu já Pode trabalhei com boleto quando eu tinha um escritório só de perícia. Eu paguei muito custo de boleto, porque cada vez que você emite um boleto tem um custo. E as pessoas não pagavam. Então, depois que surgiu o Pix, eu trabalho com o Pix da empresa e a depósito bancário. O depósito bancário sempre teve. Então, o boleto eu meio que abandonei por causa disso. Certo, aham. Ah, ok. Beleza? Obrigado. Mais alguma, pessoal? Então, pessoal, vou encerrar aqui. Se alguém quiser perguntar alguma coisa depois, para a gente ficar dentro aí, mais próximo, dentro de 1 hora, tá? Agradeço a todos a atenção, a presença e terça-feira a gente tem outra. Terça-feira vai ser legal, semana que vem, viu? Fiquem atentos aí. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite, professor. Mais uma vez, Boa obrigada. noite, Fernando. Valeu.